Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos ouvir a voz de Deus, vamos ouvir o que o nosso Deus tem a falar conosco nessa manhã. Vamos abrir o livro sagrado, a Bíblia, o livro por excelência, o livro dos livros, em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. E o pastor vai dar continuidade ao tema A Guerra pela Verdade. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o perfil da verdadeira igreja, sobre o perfil do verdadeiro Filho de Deus, coisas de fundamental importância para a nossa vida espiritual. Então encontraram já, irmãos? Então acompanhe a leitura do texto sagrado. Paulo escreve para Timóteo e diz: Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nesta manhã. Oremos ao nosso Deus agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Com sutileza tocas no meu coração e grande paz passo a sentir. Sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso. Me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, nossa rocha, nosso libertador, o Senhor é o nosso pastor, nós somos as tuas ovelhas e queremos nesse momento tão sublime, meu Pai, em que nós nos congregamos, em que nós nos reunimos para apresentar ao Senhor o nosso culto racional. Queremos nesta hora ouvir a tua voz, a voz do teu Espírito Santo, a voz que nos ensina a verdade, a voz que nos guia pelos caminhos da paz, pelos caminhos da luz, a voz que nos acalma, a voz que nos dá segurança, porque nós vivemos num mundo onde há muitos tipos de vozes. Paulo disse isso à igreja, Senhor. E no meio desses muitos tipos de vozes, só uma que realmente funcione em nossas vidas. Funciona de uma maneira eficaz, total, completa, que é a voz do Senhor. E nós precisamos saber quando é o Senhor que está falando. Porque existem muitas vozes querendo imitar a tua. Existem vozes diabólicas, vozes demoníacas, vozes mentirosas, querendo se passar pela voz do Todo-Poderoso, quando na verdade não passa da voz do diabo. Então fala à tua igreja nesta manhã, fala ao teu povo, aos teus santos, fala àqueles cujos nomes estão arrolados nos céus.
estão inscritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Aqueles pelos quais o Senhor derramou o teu sangue na cruz. E usa-me como teu servo, como teu pastor, como ministro de uma nova aliança. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá-me a inspiração, dá-me a capacidade, meu Pai, para que eu possa proclamar a tua palavra, mas proclamar a tua palavra com verdade, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja engrandecido, para que a tua igreja, Senhor, cresça na graça e no conhecimento de Jesus. Eu te peço, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, o apóstolo Paulo era um homem muito culto, era um homem de uma mente brilhante, de uma inteligência extraordinária. E esse homem, quando ele fala a Timóteo nessa carta, nesses 2 versículos que nós lemos agora, você vai ver aqui que Paulo está usando uma linguagem de arquitetura, né? Ele está criando na mente de Timóteo, na nossa mente, uma imagem arquitetônica, quando ele diz que a igreja de Jesus Cristo é coluna e baluarte da verdade. Ou seja, ele está dizendo, olha, a igreja é algo, a coluna e baluarte é algo que sustenta, é algo que protege alguma coisa. É isso que ele está querendo transmitir. Você vê, isso era uma linguagem muito fácil de ser assimilada por Timóteo, ser compreendida, porque nessa cidade de Éfeso, onde Timóteo era pastor, havia um grande templo, a deusa Diana, a deusa dos instintos sexuais, e esse templo gigantesco da deusa Diana, ele era sustentado por 127 colunas. Então Paulo está usando mais ou menos essa linguagem aqui. Então a igreja de Jesus Cristo é que tem a função de sustentar e de proteger a verdade. Por isso eu disse aqui na quarta-feira à noite, que se não tem a verdade, não é a igreja de Jesus Cristo, é seita, é sinagoga de Satanás, é como diz em Apocalipse, covil de toda espécie de demônios. Então, quando a igreja de Jesus não desempenha a sua missão, que é proteger, que é lutar, que é sustentar a verdade, tudo vira um caos. A mentira prevalece, o engodo prevalece, a hipocrisia prevalece. Olha, vira um verdadeiro inferno, Sebastião. Quando a igreja abdica de executar a sua missão. Todos nós sabemos que a igreja hoje, ela é o Israel espiritual. Aquele Israel lá do Velho Testamento, ele era uma tipificação da igreja. Ele apontava para a igreja, mas Israel somos nós hoje, o Israel espiritual. Agora veja que coisa interessante. Quando Israel, lá no Velho Testamento, que era um tipo da igreja, que tipificava para a igreja, que apontava para a igreja, não levava a bom termo a sua missão naquela época de proteger a verdade, de sustentar a verdade. Olha, o caos se estabelecia sobre o povo e vinha a disciplina de Deus. A disciplina de Deus era terrível. Então por que tudo isso está registrado na Bíblia? Para servir de exemplo para a gente hoje. Deixa eu mostrar para vocês aqui, lá no livro de Isaías. Abra, por favor. Isaías capítulo 59. Isaías 59. Vamos ler do versículo 1 em diante. Todos encontraram, não é? Então o pastor vai ler, tá? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua
profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confio no que é nulo e ando falando mentiras. Concebe o mal e dão à luz a iniquidade. Olha que coisa tremenda isso aqui. Deus está dizendo, olha, eu sempre estou pronto para manifestar o meu poder em favor do meu povo, em favor dos meus filhos. Eu sempre estou pronto para salvar o meu povo das lutas do dia a dia da vida. Deus está dizendo isso aqui. Os meus ouvidos não estão surdos. Eu estou sempre atento às súplicas que o meu povo faz. Agora veja, nesse momento aqui, o poder de Deus não se manifestou para salvar o povo de Israel das mãos dos seus inimigos ferozes. O povo clamava, 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 e era como se Deus fosse surdo e não ouvisse o clamor do povo. Era isso que estava acontecendo nessa época aqui, nesse momento aqui. Ora, o que estava impedindo Deus de manifestar o seu poder? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar. Se a mão de Deus nunca está encolhida, se o poder de Deus nunca deixa se manifestar, o que estava acontecendo que o poder de Deus não estava se manifestando em favor do seu povo? O que estava acontecendo que Deus não estava ouvindo as orações, as súplicas que esse povo aqui fazia? Será que foi algum trabalho de macumba que os fariseus, que os filisteus tinham feito com o povo de Israel? Será que era Satanás e seus demônios que não estavam permitindo? Não, absolutamente não. Mais uma vez, irmãos, e a história bíblica mostra, as iniquidades do povo era a raiz de todos os problemas que eles vinham enfrentando nessa época aqui. Olha, tiveram um desprezo total pela palavra de Deus, se envolveram com idolatria, abraçaram falsos ensinamentos, passaram a viver uma vida de total depravação espiritual, um relaxamento com a vida espiritual como nunca antes tinha acontecido. O Senhor disse aqui, ó, os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Não há quem clame pela justiça. Eu pergunto, será que nós não estamos vendo essa mesma coisa acontecer nos dias de hoje, só que numa gravidade ainda maior? Será que a geração atual, a nossa geração, de uma maneira geral, não tem também tido um desprezo total pela palavra de Deus? Tem sim, claro que tem. Nunca se viu tanto desprezo pela palavra de Deus como na geração em que nós estamos vivendo. As pessoas estão sempre dispostas a ouvir sobre os milagres de Deus. Olha, se você for falar dos milagres de Jesus, todo mundo quer ouvir. Se você for falar que Deus é poderoso, que Deus fez a água jorrar da pedra, que Deus abriu o mar vermelho, que Deus fez o maná cair dos céus, se você for falar que Deus fez as muralhas de Jericó ruírem, né? Fez Davi vencer o Golias, se você falar que Jesus curou uma mulher hemorrágica, desenganada pelos médicos, se você falar que ele curou os leprosos, e etc, 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 todo mundo quer ouvir. Todo mundo, católico, espírita, ateu, todo mundo ouve. Mas ninguém quer ouvir a verdade. E muito menos entrar numa guerra em favor dessa verdade. Eu vejo aí fora o povo que se diz de Deus envolvido com idolatria, o povo crendo em imagens, em vela, em saquinho de sal grosso ungido, em rosa ungida, o povo sendo manipulado na sua boa fé para pegar a chave da vitória. Tudo isso é uma perversa idolatria. Às vezes idolatram a denominação, às vezes a idolatria é feita para um pastor popstar, porque hoje, se o sujeito tiver condições financeiras de botar um programa na televisão, olha, em 30 dias ele vira um popstar. A televisão cria essa magia, sabe? Vira um ídolo.
vira um verdadeiro ídolo. Às vezes essa idolatria é direcionada para o cantor gospel, para o padre boa pinta, bonitão. Você já prestou atenção como agora surge toda hora um padre fazendo sucesso na mídia? E é sempre um padre jovem, bonitão, aquele olhar assim de Dom Juan, sabe? Tem um aí que... Padre Fábio de Melo, parece. É, Ériglis? Você é fã dele, é? Descobri, ó. Tá vendo? Tô brincando, Ériglis. Então, o que eu estou falando para vocês é uma verdade, né? Feitiçaria. Você pensa que feitiçaria é só macumba, umbanda, candomblé, tarô, pai de santo, mãe de santo? Não, a feitiçaria está aí por toda parte. Você sabe o que é um indivíduo usar um título de pastor, ou de bispo, ou seja lá de que diabo for, e receber uma esposa aflita, uma esposa que tem um marido cruel, um marido mau, um homem bruto, um homem estúpido, um homem que quebra as coisas dentro de casa, que xinga palavrão, que faz terror com a família. E o sujeito dizer para uma mulher dessa: olha, fica tranquila, nós estamos fazendo as 12 semanas do mel de João Batista. Você vai receber toda semana um vidrinho com mel, e você vai escrever o nome do teu marido num papel, vai colocar dentro do vidrinho, vai fechar e vai deixar em casa. E toda semana você vem aqui orar. Deus vai transformar o teu marido num doce de coco. O que é isso? O que é isso para vocês? Feitiçaria. Diga alto, feitiçaria. Pessoa chegar para um indivíduo desse e dizer: olha, eu estou com um problema, eu estou com uma doença incurável, ou então eu estou sendo perseguida por meu chefe lá no meu trabalho, e o cara dizer: fica tranquila, você vai colocar o nome dessa doença, você vai colocar o nome do teu chefe no sapato do pé esquerdo, e aonde você for, você fica falando na sua mente em espírito: está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado. Vai chegar uma hora que Deus vai derrotar o teu inimigo. Isso é feitiçaria. Isso é feitiçaria, irmãos. O shampoo para tirar o mal que está na cabeça. Olha, em 1990, eu era um ignorante total das coisas de Deus. Foram os tristes tempos da ignorância. E eu fiz parte de uma seita pentecostal. E eu fui transferido para São Paulo. E eu era supervisor geral da igreja, da seita. Perdoe, não pode chamar de igreja isso aí. E eu fui numa igreja que tinha no bairro da Liberdade, num templo que tinha no bairro da Liberdade. E quando eu cheguei lá, aí um obreiro me atendeu. Eu digo: cadê o pastor? Ah, pastor, ele está aqui em cima. Tinha um primeiro andar muito grande, era um prédio grande. Ele está lá, que estão em atividade, estão trabalhando. Eu digo: opa. Aí subi. Quando eu cheguei lá, olha, tinha um monte de gente. Moças, rapazes, senhores, senhoras. Todo mundo trabalhando. E eu digo: que é isso? Algumas máquinas, muitos litros de um líquido verde, sabe? E eles preparando aqueles sachês. Sabe aquele sachê pequenininho assim? Eu digo: o que é isso? Eles: não, nós estamos preparando o sachê de shampoo, aquele líquido verde, aqueles litros, era shampoo. Aí tinha as máquinas que colocavam o shampoo e vedavam com plástico, ficava aquele sachê de plástico. Eu digo: sim, mas o que é isso aí? Não, nós estamos distribuindo durante 12 semanas o shampoo ungido, para as pessoas tomarem banho, para tirar o mal que está na mente da pessoa, que faz a pessoa beber, que faz a pessoa fumar, que faz a pessoa usar drogas, que faz a pessoa matar. O que é isso? Feitiçaria. Culto para quebrar maldição é feitiçaria, irmãos. É feitiçaria. Como é que vai fazer um culto para quebrar maldição, se a Bíblia diz que Jesus já quebrou todas as maldições? Olha, fazer um culto para quebrar maldição é a mesma coisa que a pessoa ir num centro espírita
fazer um descarrego. É a mesma coisa. É a mesma coisa que na macumba receber um passe para desmanchar um trabalho que foi feito. Aí eu pergunto, será que da mesma forma, da mesma maneira que o povo de Israel naquele tempo abraçou falsos ensinamentos, as pessoas nos dias de hoje também não têm abraçado? Será que não é a mesma coisa? Olha, dizer que existe uma trindade celestial, de 3 pessoas distintas, mas com a mesma essência, com o mesmo poder, com a mesma glória, isso é um falso ensinamento. Nós vamos tratar disso. Nós vamos abordar o assunto da falsa trindade ao longo desses cultos aqui. A pessoa dizer que o outro precisa se libertar numa corrente de 12 semanas, isso é um falso ensinamento. Paulo disse, ele nos libertou do império das trevas. Jesus já nos libertou na cruz do Calvário. Induzir as pessoas a crerem que é possível comprar as bênçãos de Deus com dinheiro, isso é um falso ensinamento. Então hoje, a exemplo daquele tempo, as pessoas também estão vivendo numa total depravação espiritual. Uma depravação espiritual. Aqui, ó. Ninguém há que clame pela verdade. Hoje tudo é válido. Hoje tudo serve. Hoje tudo é visto como sendo de Deus. O sujeito está num rádio, está numa televisão, escreve um livro, grava um CD, fala os maiores absurdos e é recebido pelo povo como sendo de Deus. É ou não é? Olha o que Deus fala. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. O que é isso aqui? É a pessoa crer numa mentira, é a pessoa crer num falso evangelho e ainda sair ensinando outras pessoas. E ainda sair duplicando aquele falso ensinamento. Aqui no versículo 5, olha, continue a leitura aí, por favor. O Senhor diz assim, através do profeta: chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos, a desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso, está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não há. A salvação, e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Olha, tudo isso aqui está mostrando, irmãos, o grande conflito entre a verdade de Deus e a mentira do diabo. Então Deus está dizendo aqui que aqueles que se agarram à mentira, aqueles que se agarram a um falso evangelho, eles são comparados
a mulheres grávidas dando à luz a iniquidade. Deus diz: são comparados a cobras chocando os seus ovos para produzirem mais cobras ainda, mais serpente ainda. Olha como é que Deus compara quem se agarra a um falso evangelho, quem se agarra a uma falsa doutrina, quem se agarra a uma mentira espiritual. Olha, quando a palavra de Deus é retirada, é o que ele está dizendo aqui, olha, a justiça e a equidade não podem prevalecer, não floresce, não aparece. É como quando não há chuva. Olha, às vezes eu viajo muito por esse Nordeste afora. Quando há seca, eu saio daqui para Natal. A paisagem é feia. Tudo queimado, sabe? Tudo sombrio. Tudo marrom. As folhas caem. As árvores ficam lá, parece, sabe? Parece assombração no meio da paisagem. Quando a chuva vem, olha, fica uma paisagem linda. Muito verde, é bonito, é agradável de ver, é agradável de viajar. É a mesma coisa aqui, ó. Então veja, no tempo de Isaías, nesse momento aqui, Deus ficou profundamente desgostoso pela maneira errada como o povo estava vivendo. Mas Deus ficou mais desgostoso ainda, porque não havia ninguém que pudesse tomar uma atitude. Não houve ninguém que tomasse uma atitude forte. Aí o próprio Deus veio, Deus interviu, Deus fez com que o exército da Babilônia destruísse a cidade de Judá e a cidade de Jerusalém, levasse o povo escravo, e Deus disse: agora eu estou mostrando para vocês que ninguém pode desprezar a minha palavra e não sofrer disciplina. E não sofrer consequências desastrosas na vida. Olha, presta atenção nisso, viu, irmão? Ninguém pode desprezar essa palavra aqui e não sofrer consequências. E não sofrer coisas terríveis na vida. Ninguém, absolutamente ninguém. E é por isso que o povo de Deus, às vezes, enfrenta cada situação adversa, sofre cada derrota, passa por cada sofrimento, porque despreza a palavra. Então é nosso dever, é meu dever como pastor, é seu dever como membro, tomar uma atitude. É nosso dever entrar na guerra em favor da verdade. É nosso dever combater a mentira, livrar aqueles que estão aí fora, prisioneiros desse sistema do anticristo. É nosso dever. Se você não fizer isso, se eu não fizer isso, nós estamos desprezando a palavra. Nós estamos desprezando a verdade. E aí vem consequências. E consequências terríveis. Segura um pouquinho aí. Abra em Provérbios. Provérbios capítulo 24. Versículo 11 e 12. Encontraram? Provérbios capítulo 24, versículo 11 e 12. Deus diz assim: livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações, não o saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Então, o que Deus espera da igreja? Espera isso aqui. A tarefa da igreja, olha, preste atenção nisso. Igreja não é isso aqui não, isso aqui é um templo. Você é a igreja, eu sou a igreja. Então a minha tarefa, a tua tarefa, é livrar os que estão sendo levados para serem mortos. Quantos da tua família estão sendo levados para serem mortos? Quantos vizinhos teus? Quantos amigos? Quantos colegas de trabalho? Quantos que você nem conhece, mas às vezes senta ao lado da pessoa dentro de um ônibus, dentro de um metrô, na fila de um banco, qualquer lugar da vida, que estão sendo levados para a morte. Deus diz, salva essa gente, livra. Se for uma ovelha, você vai falar e ela vai abrir os olhos. Agora preste atenção. Isso aqui não é morte espiritual.
Não é estão sendo levados para o inferno, não é morte espiritual. É a morte da pessoa passar a viver uma vida sem graça, uma vida sem alegria, uma vida sem felicidade, uma vida sem sucesso. Porque tem muita gente aí fora que fisicamente está viva. Está vivo. Mas é como se estivesse morto. São verdadeiros mortos-vivos. A pessoa não tem paz, a pessoa não tem alegria. É doença para cá, é doença para lá, é fracasso, é dor, é sofrimento, é desgraça, é vício. Então, verdadeiros mortos-vivos. Como nós um dia estávamos. Eu um dia estive morto, não apenas espiritualmente, mas morto na minha própria vida. Eu não tinha paz, eu não tinha alegria. Eu não tinha prazer com as coisas da vida. Eu era um hipócrita, eu era um ator. Eu subia no altar e dizia que estava tudo bem. Mas na verdade estava tudo mal, muito mal. Eu não me satisfazia com o que eu fazia. Aquilo que eu ouvia não alimentava o meu espírito. Era uma dieta cancerígena. Era uma desgraça. Agora, para a igreja cumprir o seu papel de ser coluna e baluarte da verdade, a igreja tem que estar enquadrada dentro do perfil estabelecido por Deus. E isso começa, irmãos, pelo pastor da igreja. Paulo ensinou a Timóteo como é que se deve proceder, como é que tem que ser o perfil, e disse: Timóteo, agora você ensina ao teu povo a fazer o mesmo. Você faz e ensina eles a fazer o mesmo. Vamos voltar lá em 1 Timóteo. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Ele disse assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, qual deve ser a postura do verdadeiro pastor? Em primeiro lugar, o verdadeiro pastor, ele tem que advertir o povo de Deus sobre o falso evangelho. Isso é a primeira coisa. Mas ele também tem que ensinar ao povo todo o desígnio de Deus. O pastor, ele deve ensinar a verdade, mas ao mesmo tempo, ele tem que desmascarar a mentira, ele tem que desmascarar o falso pastor, ele tem que desmascarar as falsas igrejas, porque senão não funciona, tem que ser as duas coisas. É como você andar aí pelas ruas ou pelas rodovias. Você sempre vai encontrar dois tipos de placas, dois tipos de sinalização. Há aquela placa que diz para onde você está indo. Eu saio daqui e vou para Natal, aí aparece a placa lá dizendo assim: Mossoró a 250 quilômetros. Natal a 550 quilômetros. Então está mostrando que pelaquela estrada eu estou indo para Natal, eu vou passar por Mossoró, né? Está mostrando a distância. Que é quando eu prego o evangelho, é quando eu prego a verdade. Mas há também aquelas placas que avisam sobre os perigos. De repente aparece uma placa: cuidado, ponte caída, dizendo que a ponte caiu. Para diminuir a velocidade, para ir com cautela, certamente vai ter um desvio. Ou fizeram uma ponte improvisada de madeira, tem que passar devagarinho. Então essa é a função do pastor, é a tua função também. Não basta só pregar a verdade, tem que mostrar, desmascarar o erro. Tem que ter a coragem de dizer: olha, onde você está, não tem nada a ver com Deus. Olha, o evangelho que estão te passando é falso. É made in Paraguai, é um evangelho do Paraguai, onde tudo é falsificado. Tem que ter a coragem de dizer, tem que ter a coragem de dar nome aos bois. Está aqui, ó. Mas ele diz também que o pastor deve estar diariamente alimentado com a palavra. O pastor deve ter atitudes de fé. O pastor legítimo, ele tem que pautar a sua vida na prática da boa doutrina que ele tem seguido, que ele tem pregado, que ele tem ensinado. Ou seja, o pastor tem que pregar, mas ele tem que viver. Fala alto, irmãos. Amém. Escutei um pouquinho. Então Paulo diz: Timóteo, olha,
faça tudo isso, ensine os irmãos a fazer o mesmo. Quer dizer que não é só o pastor é apenas o modelo, o pastor apenas dá o exemplo, ele diz, agora façam a mesma coisa. Olhem para mim, façam o que eu faço, procedo como eu procedo. Amém? Em segundo lugar, a vida cristã, ela exige, irmãos, uma disciplina rigorosa. Mas exige mesmo. Veja aqui no versículo 7 em diante. Paulo continua dando as instruções e diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. No versículo 10 ele diz: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Amém? Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Paulo está dizendo, olha, evita tudo aquilo que não está escrito na Bíblia. Evita as coisas que são fruto do pensamento dos homens, as doutrinas de homens. Evita os ensinos de demônios. Olha, irmãos, o que mais existe hoje no mundo religioso é isso aqui, ó. Fábulas profanas de velhas caducas. Por exemplo, cair pelo poder de Deus. Isso é uma coisa profana, sabe? Um monte de gente, ao sujeito diz, agora eu vou orar, vocês vão cair no chão. O poder de Deus vai derrubar vocês no chão. O outro tira o paletó, como o Benihim faz, e joga o paletó assim, ó, e todo mundo cai no chão. E diz que é o Espírito Santo que está fazendo isso. Como se o Espírito Santo fizesse essas palhaçadas, fizesse essas anomalias. Deus não é Deus de palhaçada. Culto para quebrar maldição. Isso é outra fábula. 12 passos para a salvação. Tem até livro escrito, ensinando como é que a pessoa é salva. 12 passos, você vai fazer isso, depois você vai fazer aquilo, você vai fazer... Ele dá 12 coisas que a pessoa faz e aí é salva. Que barbaridade. Nós sabemos que a salvação não depende de ninguém, não depende do que você faça, do que eu faço, não depende do que nós vamos fazer, não depende do que nós fizemos no passado, a salvação depende exclusivamente de Deus. O que é que diz Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, não do que alguém faça, não de esforço humano. Paulo disse aos romanos, não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Agora ele diz assim, exercita-te pessoalmente na piedade. O que é piedade? Nesse texto aqui, santidade. Paulo está ordenando a Timóteo, olha Timóteo, se dedique à piedade, se dedique a uma vida de santidade, a uma vida de adoração a Deus. Mas ele diz, mas se dedique com o mesmo afinco que um atleta se dedica ao esporte que ele pratica. Não é uma dedicação qualquer. Olha, preste atenção que no versículo 8, acompanha aí na tua Bíblia, o apóstolo diz que o exercício físico pouco é proveitoso. Está falando dos atletas. Claro, um exercício físico pode trazer benefício para o corpo? Pode. Pode trazer algum benefício para a saúde? Pode. Se a pessoa é um atleta, o exercício físico pode proporcionar que ela tenha um bom desempenho, pode proporcionar que ela ganhe uma medalha, pode proporcionar que ela ganhe um troféu, mas parou por aí. Não traz mais nenhum benefício a não ser isso. Por isso que fala, pouco é proveitoso. Mas aí ele faz o contraste e diz, mas a piedade, uma vida de santidade, uma vida de dedicação a Deus, de adoração a Deus, para
tudo é proveitosa. Quer dizer, a vida de santidade, uma vida devotada a Deus, vai trazer benefícios para a tua vida aqui e agora e na vida que virá. Tá aqui. Então, não tem porquê o eleito de Deus não viver uma vida, irmãos, intensamente dedicada a Deus. Não tem porquê, eu não entendo como é que uma pessoa pode se dizer salva, pode se dizer cheia do Espírito Santo, pode se dizer eleita, predestinada, e essa pessoa não viver uma vida intensamente dedicada a Deus. Não entendo. Isso vai fazer Deus se manifestar em teu favor. Isso vai trazer benefícios para todas as áreas da tua vida. Agora no versículo 10, Paulo diz, versículo 10, ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo. O que é labutar? Trabalhar. É para esse fim que nós trabalhamos, mas trabalhamos arduamente. Quando ele diz aqui, e nos esforçamos sobremodo, olha, se esforçar sobremaneira é uma expressão que no grego dá uma ideia de um atleta que está dando tudo dele para ser vitorioso. Dá a ideia de um atleta que treina tanto, se esforça tanto, que chega uma hora que ele está exausto. Ele chega à exaustão. Ele está dizendo que na vida espiritual tem que ser a mesma coisa. Deixa eu dar um exemplo do que isso aqui representa no esporte. Por exemplo, já que nós somos o país do futebol, um jogador de futebol, de times de ponta, não um jogadorzinho de várzea, um jogador profissional, né? Olha, a vida dele é muito puxada. A rotina de um jogador de futebol, de um grande clube, é terrível. O sujeito joga domingo. Aí segunda-feira ele tem que se apresentar para ver os machucados, tratamento, ficar dentro de uma piscina para relaxar a musculatura que foi usada intensamente. Aí terça treina de manhã e de tarde. Quarta joga de novo. Quinta e sexta treina de manhã e de tarde. Sábado também. Domingo joga de novo. Isso é a rotina direta. E treina duro. Senão não aguenta disputar o jogo. Não aguenta correr não sei quantos quilômetros numa partida de futebol. Um jogador de vôlei, por exemplo, dos grandes times de ponta, ou da seleção brasileira de voleibol, que é a melhor do mundo. Eu estava lendo sobre eles. Irmãos, eles treinam de 6 a 8 horas por dia, Silvio. Todo dia. Olha, treina de 6 a 8 horas por dia. Aliás, domingo passado, à noite, o Brasil ganhou pela 9ª vez o campeonato da Liga Mundial de Vôlei. 9ª vez. A melhor seleção do mundo. Olha, há 20 anos atrás nem se falava em vôlei no Brasil. Nem se imaginava que o país... Mas o que é isso? Fruto de um trabalho árduo, fruto de uma dedicação tremenda. Aí você vê, jogou contra a Rússia. Tinha jogador da Rússia 2,18 m. Um edifício. Agora imagina, 2,18 m o cara ainda pulando. Que altura vai? E o outro vem daqui e consegue pular mais alto e bater a bola por cima do outro. São atletas excepcionais. Mas eles treinam de 6 a 8 horas por dia. Não comem qualquer coisa. Tem uma alimentação adequada, uma alimentação balanceada. Agora eu pergunto, para todos vocês que estão aqui nessa manhã, na vida espiritual, você tem dado tudo de si para chegar até a excelência da vida cristã? Você tem dado tudo? Você tem estado presente em todos os cultos da igreja? Ah, pastor, o negócio é o seguinte, pastor. Nem sempre dá para eu vir às quartas-feiras, porque eu tenho às vezes uns compromissos. Não, pastor, olha só. Domingo eu só tenho vindo no culto da manhã, pastor. Porque à noite, sabe, eu tenho algumas coisas para fazer, eu tenho um compromisso. Não, senhor, isso é desculpa esfarrapada. Eu lembro quando eu era criança,
dizia assim: a desculpa do amarelo é comer barro. Já ouviram esse ditado? Desculpa esfarrapada. Ah, pastor, pelo amor de Deus, vou provar para você que é. Se eu dissesse hoje para você que não vem quarta, que não vem domingo à noite, ou vem domingo à noite, não vem de manhã, e eu dissesse para você: eu vou te dar 3.000 reais nos próximos 12 meses, desde que você não falte quarta-feira à noite, nem domingo, nem de manhã, nem à noite, a não ser por motivo de doença. Duvido que você não estivesse aqui toda quarta noite, todo domingo de manhã, todo domingo à noite. Não 3.000? Ah, não, eu vou dar um jeito. Domingo à tarde tem uns compromissos, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, vou dar um jeito. Eu vou perder 3.000 por mês, meu irmão. Tá brincando? Não, mas eu vendo coisa, eu tenho que recolher as vendas. Não, mas eu vou dar um jeito, eu vou arranjar uma pessoa de confiança. No instante daria um jeito. Deudu, Veivi, Deodó, se você não estivesse aqui. Desculpe a franqueza, tá? Desculpe. Mas eu tenho que ser franco com você. Para você que não está fazendo isso, acordar. Para você despertar. Porque ninguém consegue enganar Deus, irmão. Então você tem dado tudo na tua vida espiritual para você chegar à excelência da vida cristã. Quer ver outra coisa? Você tem adquirido os CDs das mensagens? Quem tem adquirido? Levanta a mão aí, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pessoas têm adquirido. Essa série de mensagens agora, especialmente, Deus me inquietou e fez eu falar com vocês assim: olha, comprem o CD de cada culto, ouçam pelo menos 5 vezes, olhando na Bíblia, marcando os versículos na Bíblia, meditando. Falei ou não falei aqui? Eu que falei ou Deus que falou? Eu que falei ou Deus que falou? E por que vocês não fizeram? Quer dizer que não estão dando a mínima porque Deus fala? Não é para vender CD não, viu? Se todo mundo comprar, dá uma micharia. Eu chamei o Rodrigo e disse: Rodrigo, os irmãos estão levando a sério, estão comprando. Eles: pastor, olha, 4 ou 5, foi o que ele falou para mim. Quer dizer que você não está dando tudo de si, você não está fazendo como Paulo disse que o Filho de Deus tem que fazer, que ele tem que ser semelhante àquele atleta que dá tudo, que se desgasta, que quer alcançar a excelência na sua modalidade. Um dos maiores jogadores de futebol do Brasil, Zico, jogador do time mais famoso do mundo, da maior torcida do Brasil, o Flamengo. E na década de 70, o Zico se tornou um jogador extraordinário. O Zico era o maior batedor de pênalti, o maior batedor de falta. Quando tinha uma falta próximo da grande área, os locutores já diziam assim: prepara para gritar o grito de gol, porque em 99% ele fazia o gol. Eu tenho um livro da biografia do Zico. E ele diz assim: olha, tudo que eu fui foi à custa de muito esforço, muita dedicação, muito trabalho. Ele disse: eu treinava de manhã, eu treinava à tarde, acabava o treino da tarde, eu dava uma ajuda financeira ao preparador físico, que era fora do trabalho dele, para ele permanecer comigo, e eu ficava treinando ainda 2 horas a mais. Ele disse: eu mandava colocar a camisa no ângulo da trave, bem na gaveta. E ele disse: eu ficava chutando, dava 200 chutes para acertar a camisa. Então se tornava uma coisa tão corriqueira que na hora do jogo ele fazia, ia no mesmo lugar ali, não tinha goleiro que defendesse.
à custa de muito esforço, à custa de muita dedicação. Você tem sido disciplinado em orar todos os dias? Você ora quando acorda? Ou você acorda e não lembra nem que Deus existe? Acorda, corre pro banheiro, toma um banho, escova os dentes, não sei o quê, e toma um café correndo e volta para a rua. Ou você, antes de qualquer coisa, tira aquele momento de falar com Deus. Senhor, obrigado por mais esse dia. Obrigado pela minha vida. Senhor, que esse dia seja um dia muito especial. A minha vida está nas tuas mãos. Me guarda, me protege. Que o teu Espírito me dirija. Que eu possa fazer tudo conforme a tua vontade. Você faz isso? Você é disciplinado para orar na hora que você faz as suas refeições? Você agradece a Deus? Ou senta na mesa e... Às vezes eu almoço com alguns irmãos da igreja e eu faço a minha oração em pensamento, para eles não perceberem. Mas sabe para quê? Para eu observar se eles oram. Porque se eu fechar os olhos e baixar a cabeça, todo mundo vai fazer igual. Aí eu oro em pensamento e fico olhando. Cara, olha o prato de comida. Lembra nem de Deus. Nem lembra que aquela comida ali vem de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Senhor, obrigado por esse alimento que está sobre a mesa. Isso vem de ti. É o Senhor que está dando o meu sustento. É o Senhor que está trazendo a provisão para a minha vida. Você tem sido uma pessoa disciplinada na leitura diária da Bíblia? Quem aqui lê a Bíblia todos os dias? Não minta. Mentira do diabo. Todos os dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pessoas. Que vergonha! Que vergonha! Eu fico imaginando Deus quase que implorando as pessoas, né? Para que tratem ele como trata a televisão. Me tratem como vocês tratam a televisão. Vocês chegam em casa do trabalho, a primeira coisa que vocês fazem é sentar na sala para assistir TV. A família se reúne em torno dela, mas não se reúne em torno de mim. Vocês têm todo o tempo do mundo para ficar diante de uma televisão. Horas e horas e horas e horas. Cuidam dela com amor. Se ela quebra, não falta dinheiro para consertar. Corre! Corre, não tem que consertar. Quebrou a televisão, leva lá no técnico. Não dá para o senhor liberar daqui a meia hora, não? Não, moça, tem que demorar. Mas hoje libera, né? Pelo menos hoje, né? Mas não tem nenhum tempo para Deus. Não leia a palavra. Não leia a Bíblia. A leitura da Bíblia é para ser uma coisa diária. Todos os dias. Quanto tempo, pastor? Não sei. 5 minutos, 10 minutos, meia hora. É o Espírito Santo que dirige. Se você for uma pessoa espiritual, se você se disciplinar isso, o Espírito Santo vai dirigir. Agora, é ler meditando. Não é ler assim, ó. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Já li. Não. É ler naquele dia, que dia? Vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim, e eu em vós. O que é que Jesus está dizendo com isso? O que é que ele está me ensinando? Que ensinamento é esse aqui? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Puxa, quer dizer, o que prova que eu amo a Deus é o guardar os seus mandamentos, é o cumprir a sua palavra, é o fazer o que ele manda. Não é ter uma Bíblia debaixo do braço, não é batizar em água, não é ir a um templo de domingo, nem quarta-feira à noite. Não é isso que prova. Que tem muita gente que vem quarta-feira, que vem domingo e não é de Deus. E não tem nada a ver com Deus. É o joio no meio do trigo, é o filho do diabo, é um vaso de desonra.
Fica um tempo, 2 tempos, mas não todo tempo. Tem uma hora que ele se vai. Pastor, eu não sei o que é que acontece, pastor, que toda vez que eu penso em ler a Bíblia, me dá um sono, pastor. Sabe por que que lhe dá um sono? Porque a minha é o contrário. Eu posso estar bêbado de sono. Se eu pegar a Bíblia para ler, o sono desaparece. Para mim o efeito é o contrário. Sabe por que dá sono? Porque as pessoas querem ler a Bíblia assim, ó. Às vezes trabalha o dia inteiro, chega em casa de noite, chega às 7 horas da noite, 7h30, aí já vê logo televisão, já senta na sala diante da televisão, ou no quarto, seja lá onde for. Aí vê a televisão, aí a janta. Não vou para a mesa não, traz o prato aqui. Não tira, até para comer não tira os olhos da maldita. Não é que não possa, deixa eu corrigir, eu chamei de maldita, não é que não possa ter televisão. Eu fiz uma graça. Tem coisas muito boas na TV, mas a maioria é lixo, né? Come vendo TV. Às vezes só vai tomar banho na hora de dormir, porque não consegue tomar banho antes. Alguns até nem tomam. Deus que me livre, coitada da esposa desse. Aí, 11 horas da noite, já viu tudo que tinha direito. Aí toma banho, aí deita na cama, deitado. Pega a Bíblia, abre assim, a cabeça assim. O Senhor é meu pastor. Pastor, não consegui nem ler o versículo, já dormi. Claro que vai dormir. Claro que vai dormir. Quer dizer, irmãos, olha, nós estamos falando de coisas sérias. Paulo diz que essa é a maneira de você identificar o verdadeiro filho de Deus. Um filho de Deus tem que estar enquadrado nisso aqui, ó. Essas são as regras de Deus. Essas são as normas de Deus. Não tem nenhum livro aqui, eu ia perguntar. Quem aqui tem todos os livros do pastor Carlos? Quem tem todos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas têm. 6 apenas. E são poucos, né? São poucos livros. E baratíssimos. Super baratos. Essa semana uma pessoa me indicou um livro, por sinal muito bom, e eu fui comprar o livro, que quando me indicam bons livros, eu compro, eu invisto na minha vida. R$49 o livro. 49. Os nossos aqui custa 15, 20, né? 20 reais. Só 6 pessoas têm. Todo mundo que lê, as pessoas que são de Deus, diz, olha, nunca vi livros igual. Nunca vi tão profundos, tão completos, tão maravilhosos. E não tem mesmo, não é porque eu escrevi, não. Porque não tem mesmo. Viu? Eu invisto em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. A Manu, a futura esposa do Érigles, ela disse, profecia. Ela disse assim, pastor, o senhor já leu o livro O Monge e o Executivo? Eu disse, não. Ela disse, poxa, é maravilhoso, é fantástico. Ela diz, olha, eu não comprei o livro, mas eu ganhei um audiobook. Vou deixar aí para o senhor ouvir. É um livro narrado. Tem ele escrito, mas tem narrado. Né? Tá bom. E ela deixou com o Rodrigo. Aí passou para mim, na última viagem agora, o Rodrigo ela veio, o senhor já ouviu? Eu digo, puxa, o Rodrigo não me entregou ainda. Aí eu fui em cima dele e ele me deu. Olha, Manu, eu fui ouvindo, desde aqui, quando eu saí com o meu carro, até a porta da... Terminou a última frase na porta da minha casa de Natal. Foram 7 horas eu ouvindo. Que livro maravilhoso, espetacular, maravilha. Viu? Se você for no meu quarto aqui da igreja, ou no quarto da minha casa, olha,
O que eu tenho de livro, de enciclopédia, de dicionário, de tradução do grego para não sei o que, do não sei o que para o grego. Olha, é uma coisa de louco. Eu me dedico. Eu me alimento todo dia da palavra. Pastor, mas livro custa caro, pastor. Eu sei que custa. Eu sei que custa. Mas para isso eu invisto. E para isso eu digo, compre os DVDs, compre os CDs, que ao invés de você gastar uma fortuna de livro, você já tem tudo aqui destrinchado para você. O pastor já facilitou a vida, o pastor comprou, o pastor sugou o que é útil e transmite para a igreja. Amém? E para terminar eu pergunto, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Vá lá em 2 de Timóteo, só para a gente concluir. 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Paulo diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, da palavra, da verdade, nem do seu encarcerado, que sou eu. Paulo estava preso, como se fosse um bandido, como se fosse um marginal, dentro de uma prisão em Roma. Pelo contrário, ele diz, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Aleluia. A pergunta que eu ia fazer era essa aqui. Você tem participado comigo dos sofrimentos em favor do Evangelho? Porque participar das benesses é muito fácil. Vamos fazer uma festa, comida e bebida de graça para todo mundo participa. Vamos fazer um passeio, vamos passar um dia no Beach Park. Lá é muito caro, né? Nem todo mundo pode ir. Mas se todo mundo pudesse, todo mundo iria. Vamos fazer um passeio para Guaramiranga. Se todo mundo tivesse naquela ocasião com dinheiro, todo mundo teria ido. A gente ia ter que alugar umas 3 pousadas. Isso é bom. São coisas boas, mas é fácil participar disso. Ele perguntou, ele disse, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Estava preso. É a preocupação que você tem que ter com a manutenção do templo, com a manutenção da obra. É você participar das atividades da igreja. Você tem participado comigo dos sofrimentos em favor do Evangelho? Você é uma pessoa que se preocupa com as necessidades da igreja, com os problemas que surgem na igreja? Você é uma pessoa que participa ativamente das atividades da igreja? Ou você se limita a vir aqui, assistir um culto sentado, dizer amém, glória a Deus, cantar um hino, ouvir uma boa pregação, dizer amém, e depois sai correndo para casa e está tudo certo? Não, é participar junto comigo dos sofrimentos em favor do Evangelho. Eu falei aqui quarta-feira à noite. Eu disse, olha, essa semana quase que vocês ficam órfãos do pastor. A minha pressão estava 22/12. E eu não sabia. Eu estava sentindo uma dor, como se fosse dor muscular no braço e na perna. E eu pensei que era porque eu tivesse dormido do lado esquerdo. Às vezes você não dorme em cima do braço e fica aquela, né? E aquela coisa, até para dirigir estava incomodando. Eu digo, não, isso é muscular. Eu estava só dirigindo com a direita. Aí, como não existe por acaso, é Deus agindo, eu tinha que fazer uma consulta médica, fui fazer a consulta. E não era nem necessário a médica ter medido minha pressão. E ela disse, deixa eu tirar a sua pressão. Tirou. O senhor está com 22/12. Você está no limite de ter um AVC ou um infarto agudo do miocárdio. De caramba,
tirou 2 comprimidos da gaveta, amostra grátis, pega a água, tome logo esses 2 aqui, você não vai fazer mais nada, volta para casa, se deita, não vai viajar fim de semana. E eu não viajei, não fiz culto. Fique em repouso absoluto, está aqui meu telefone, qualquer coisa ligue. Eu ia fazer uma opção de coisa, tinha que ir em banco, tinha que resolver uma coisa, tinha que resolver outra. Eu saí voado para casa. Cheguei lá, falei para minha mulher, eu estava com meu filho, deitei, fiquei em repouso, esperando. Lá para isso foi 3 da tarde. Lá para meia-noite sumiu a dor muscular. Eu digo, gente, era a pressão. Problemas. E eu disse aqui, foram 2 problemas, eu acho. Às vezes são coisas que o organismo reage sem que você queira. Por mais firmeza que você tenha, mas nós somos de carne e osso. Não é isso? Tivemos um grande prejuízo. Até falei, não vou dizer. Eu falei para o pastor Márcio, não, Márcio, esquece. Vamos batalhar, vamos correr atrás. Porque, poxa, eu gosto de passar notícias boas. Toda hora uma notícia negativa. Mas tivemos um prejuízo de mais de 3 mil reais, quase 4 mil reais. Eu digo, puxa vida, meu Deus. Aquilo me aborreceu muito. E depois um outro problema. Que foi um problema de conduta de alguém aí. Que também me feriu profundamente. Eu não esperava aquilo. Então eu acho que a soma disso aí, a pressão, ups! E eu comentei aqui. Interessante, né? Só uma pessoa, uma só, se preocupou. Se dirigiu para a Penha e se dirigiu para minha nora e disse, puxa vida, estou tão preocupada com o pastor. O que houve? Que prejuízo foi esse? O pastor devia dizer para a gente... Só uma. Só uma pessoa se preocupou. Ninguém mais se preocupou. Acabou o culto, todo mundo foi embora. Porque, puxa, o normal é que você ouve um negócio desse, puxa vida. Será que houve? E agora? Como é que vai ser? E vai ficar tudo nas costas do homem? Participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho. Então... Olha, quando a pessoa começa a fazer tudo isso, irmão, ela está se esforçando, ela está labutando, como Paulo diz aqui, se esforçando sobremodo. Se não faz isso aqui, está brincando de vida espiritual. Vem disciplina de Deus, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. As pessoas não querem se esforçar sobremodo. Não querem. Mas tem que querer. Mais de 2 meses que eu não uso os diáconos aqui. Quem distribui envelope são os irmãos. Escala 2 ou 3 irmãos na hora. Quem traz a água do pastor é um irmão, uma irmã. E os diáconos estão tudo de férias. Porque eu disse, ser diácono não é chegar na igreja só dia de culto, em cima da hora de começar o culto, e na hora que o pastor vai recolher a oferta, recolher as ofertas, levar uma água. Isso não é ser diácono não, querido. Ser diácono é servir. Não temos ninguém que fique aqui durante o dia. A gente quer deixar as portas da igreja abertas. Passa muita gente nessa rua. Um local maravilhoso para evangelizar. Você ficar ali em pé. A pessoa está passando, precisa dar uma olhada. Igreja, oi irmãos, tudo bem? Já conhece o Evangelho da Graça de Deus? Hã? Tá, deixa eu falar contigo aí. Evangeliza a pessoa. Não, tem que ficar fechado. Porque ninguém quer vir. Eu não tenho tempo, não dá para mim, mas tem tempo para outras coisas. Tem tempo para tudo. Só não tem tempo para Deus. Eu quero terminar em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15 e 16. Diz assim: medita estas coisas e nelas ser diligente. Quer dizer, coloca em prática rápido. Muda a tua maneira de ser. Se esforce sobremaneira, como aquele atleta que se esforça, que dá o máximo
porque ele quer ganhar, ele quer ser um bom atleta, ele quer se destacar, ele quer mostrar que ele tem capacidade, ele se afadiga no treinamento, chega no final do dia, ele diz, estou morto. Para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Salvarás dos problemas da vida, salvarás das dificuldades, salvarás dos inimigos que se levantam, porque aí Deus vai agir em teu favor, porque aí a mão de Deus vai se estender em teu favor, porque aí os ouvidos de Deus ouvirão o teu clamor, ouvirão as tuas orações. Se você não fizer, meu irmão, é por isso que a grande maioria do povo de Deus ora e não tem resposta. É como se Deus não ouvisse. Continua vivendo uma vida para baixo, continua vivendo uma vida de profundas carências. Quando os problemas aparecem, ao invés de vencer o problema, são vencidos pelos problemas. É isso que acontece com a maioria. Independente de igreja, independente de denominação. Gente ganhando mal, gente passando necessidade, gente sem paz, gente com depressão, gente com síndrome do pânico, gente com casamento em crise, gente insatisfeita com a vida, gente insatisfeita consigo mesmo. Por quê? Por isso aqui, ó. Porque acha que vida cristã, acha que vida espiritual é uma brincadeira. Não, tem que levar a sério, queridos. Se não levar a sério, provavelmente não é de Deus. E se for de Deus, vai receber disciplina rigorosa. Deus disse, olha, o exército da Babilônia vai destruir a cidade de Judá e de Jerusalém, e vai levar todos cativos para a Babilônia. Se ferraram. Foram viver de novo na escravidão da Babilônia. Deus disse, sabe por que eu permiti isso? Para que eles percebam que ninguém que renega a minha palavra, ninguém que não leva a sério a vida espiritual, passa sem sofrer as consequências. Vai sofrer, e normalmente são duras consequências. Duras consequências. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, e para a glória do Todo-Poderoso.